primeiro vídeo piloto aí do canal do CXP, do Clube de Xadrez de Paranaguá. A gente está aqui com o mestre Jonathan Oliveira e a gente vai analisar uma partida da quarta rodada do King's Chess Tournament, o torneio convencional que a gente tem realizado aqui na cidade de Paranaguá, né, no Paraná, e tem tido bastante adesão dos jogadores de clube, né, jogadores aí que estão na idade de 30 a mais, mas tem também o pessoal da nova geração de 15, 16 anos, né? Então tem partidas muito interessantes acontecendo e a gente vai procurar agora aqui no canal do CXP dar publicidade ao torneio, acompanhar as partidas, fazer análise e tal. Inclusive eu comecei uma série de entrevistas com os jogadores na quarta rodada que foi jogada agora no último domingo, e os jogadores deram depoimento sobre as suas próprias partidas, né? Então a nossa ideia é fazer com que tanto os jogadores tenham informações mais precisas do torneio que estão jogando, quanto da comunidade em geral possa acompanhar também o torneio e aprender, né? Não só o pessoal aqui da nossa cidade, da região, mas que fique aí como uma contribuição nossa enxadrística para todo enxadrista do Brasil aí, né? Então eu Com queria certeza. agradecer já a sua participação, Joey, e deixar para você fazer uma saudação inicial. Vamos analisar umas partidinhas aí, né? Vamos ver como é que o pessoal tá jogando, ver se o nível tá honrando os Parnaguara. Mas tem sempre bastante coisa interessante das partidas, né? Independente se é nossa partida, se é partida de outra pessoa, sempre tem uma contribuição. Pode ser uma partida rápida, curta, pode ser uma partida imprecisa, mas sempre tem uma contribuição, né? Então a gente vai estar investigando aí o que a turma anda jogando e de repente, né, sugerir algumas melhoras, vamos ver o que dá pra melhorar aí, né? Beleza? Só para contextualizar para o pessoal, né? O Diego e o Ronaldo é o nosso jogador que foi campeão aí da primeira edição do King's Chess Tournament 2022 e da segunda edição em 2023, Uhum. e ficou em segundo lugar na terceira edição que foi realizada no passado, né? Então ele é o homem a ser batido nesse torneio da Kings, né? Que é o torneio convencional que está acontecendo todo ano na cidade, né? Já Uhum. virou tradicional assim. E o Diego foi o jogador que, em uma edição, venceu o Ronaldo e em outra edição empatou também. Então, é o único jogador que tem, nesse Tá momento, acho que um peitando. score positivo contra o Ronaldo. O Luiz Legal. também chegou a vencer o Ronaldo no torneio, mas nos outros torneios eu acho que ele acabou perdendo. Ele não tem o mesmo score que o Diego, se eu não estou enganado. Então, virou já uma rivalidade aí entre Diego e Ronaldo, né? Então, essa Legal, partida legal. foi muito boa também. Por isso que a gente escolheu ela também, né? Sim, sim. Sempre bom dar uma olhadinha, né? Eu tô vendo que é uma partidinha comprida, né? Então, vamos ver aí o que a turma anda jogando. Vamos lá. Começaram com D4, cavalo F6, C4, E6. Possivelmente vamos jogar uma Ninja Índia, né? Então, o Diego tá de brancas, né? Jogou com cavalo C3, ou ele vai peitar Ninja Índia. Geralmente, quando você não quer escolher entrar, né, nas variantes teóricas do Ninja Índia, a turma joga cavalo F3. E daí, logicamente, pode entrar ali para Índia da Dama, que também é uma variante muito boa para jogar. O pessoal gosta de jogar essas variantes assim. Aí tem as ideias de jogar com A3, né? Acho que é a variante Kasparov, se não me engano. Bispo B, e daí joga com cavalo C3. Você evita, né, meio que essa vinda do bispo. E o interessante de você também começar com o cavalo F3, né, que caso ele venha jogar com bispo B4 direto, você sempre agora você tem duas possibilidades boas, né, de bispo D2 ou cavalo BD2 já direto. Logicamente, tem uma margem incrível de teoria ali também, mas é um jeito, né, de você evitar linhas mais agudas da Ninja Índia também. Porque a Ninja Índia, ela, querendo ou não, ela é conhecida como uma abertura que ela iguala com muita facilidade para as pretas. Então, se o branco não tiver muito a par da teoria, possivelmente ele vai estar jogando uma posição que já está igualada. E daí, às vezes, fica difícil de, né, conseguir alguma coisinha ali para pressionar o meu jogo, ou conseguir espaço, coisa e tal. Jogaram lá, jogou com bispo B4, dama C2. A dama C2 é a variante que o pessoal jogava muito no passado. Hoje em dia eu tenho visto menos com dama C2. Honestamente, eu tô meio por fora o porquê que o pessoal tem jogado menos, mas é tão popular quanto, né? E sei que
a ideia é que com dama C2 você não quer prejudicar a estrutura das brancas, né? Eu sempre gostei mais das variantes aqui com E3. Aí, se as pretas rocarem, tem tanto a ideia de você jogar cavalo G2, quanto você jogar bispo D3, né? São variantes aí ao longo da história extremamente jogadas. Bispo D3 aqui, então você pode contar inúmeras partidas ali. Dama C2 também. Acho que o Kasparov tem bastante partidas na Ninja Índia de brancas, né? Com Dama C2. E o setup dele também era bem interessante aqui. Tem uma partida no match Kramnik Anand 2008 que foi jogada uma Ninja Índia aqui, em que é jogado D5, né? E aí eu não lembro se era com cavalo F3 aqui direto ou era rock. Mas eu sei que quando tomava assim D5, as pretas retomavam de dama, né? Que também é uma variante que ficou na moda aí por um tempo. E a ideia é depois jogar um dama F5, né? Desafiar essa dama aqui em C2. Também é um modelinho aí para seguir. Acho que o Kramnik tinha tentado isso daí de pretas. Agora, se o resultado foi positivo, isso daí eu já não recordo. Faz tempo que não revejo o match. Mas aqui o Ronaldo jogou C5. Tudo bem. Capturou lá, tá correto, corretíssimo, inclusive. Tem que tomar esse pino em C5. Jogou cavalo A6, A3, tomou. Até que eles estão na teoria, jogou aqui. E agora jogou B4. Eu acho essa uma variante difícil para as pretas, vou falar. Essa de você jogar com o cavalo A6, eu vou fazer uma marcação que eu acho o cavalo A6 um lance interessante. Talvez ele não seja o mais fino, mas eu acho ele interessante, porque ele vai peitar as brancas e entrar nessa posição. Geralmente aqui, as pretas podem simplesmente capturar aquele bispo e tocar a vida. Isso daqui é o que mais acontece. Essa daqui é uma linha mais rara com cavalo A6. É uma nota interessante, porque essa posição aqui ela não é tão fácil de ser jogada. É bom para tirar, né, as brancas da teoria, mas você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E daí aqui o Diego joga dama B2. Aparentemente estão na teoria ainda. Nós também teria que consultar o livro para ver qual que é o pé dessa teoria com bispo com dama B2. Imaginei que jogando assim o ideal seria jogar dama D4, né? Colocar centralizar a dama. Mas talvez ele tenha algum contra o motivo, né, pelo qual ele não está querendo trazer a dama para D4. Honestamente eu não sei aonde que eles estão querendo chegar. Porque, querendo ou não, também as pretas não têm grandes ambições aqui. Não é tão fácil. E em breve F3 chega. E tem umas ameaças chatas nessa posição. Eu imagino que o ideal seja jogar C5, D5 aqui. Mas eu não sei exatamente como é que segue essa posição. Teria que revisitar, né, a teoria. Mas tudo bem. Eu tava vendo aqui na composição aqui no Lichess e tem a base do Lichess, né? Uhum. No cavalo C5 aqui, ele tem várias partidas de jogadores bem fortes, né? Tem o Wang Wei, o Short, o Acopian, Tem sim, Peter tem sim. Nielsen e tal, então... Mas eu imagino que o score dessa variante aí, ela não é muito amigável. Não, tá dando... Só na base do Lichess aqui tá 45 para as brancas e 21 para as pretas. Ou seja, é um indicativo de que talvez as brancas estejam pegando uma posição interessante a partir disso. Mas, né, de certa forma, se você surpreender o teu adversário, tá valendo a pena, né? Jogou D5, aí entrou com F3, tá bom. Cavalo D6. Acho que aqui tá certo também. Capturou lá, tomou. Bispo G, importante. É importante fazer essa cravada aqui, porque é, você vai querer jogar E3 no futuro, né? E se o bispo ficar aqui dentro da cadeia de peões, aí ele vai ficar estranho, porque você já colocou a dama em B2. Então, eu acho que não. Aqui é bem melhor.
Jogou lá e tomou direto. Nossa, esse daqui me surpreende um pouco. De certa forma é interessante capturar aqui, porque você vai danificar a estrutura, né? Ele rocou, vai danificar a estrutura, tomou. Mas venhamos e convenhamos. O quão ruim é isso? Eu não sei. Isso é estranho uma abertura que o branco não desenvolveu as peças, né? E o preto desenvolveu. É. Então, esse é o motivo pelo qual eu falo que a Ninja Índia, ela é uma abertura que, se você está buscando igualdade, ou se você está buscando assim, desenvolver rápido as peças, é a melhor escolha, eu diria. Ninja Índia é muito bom para isso. Eu vou marcar esse lance aqui como um lance duvidoso, porque eu confesso que eu não gostei. Eu acho que as brancas não precisavam largar a tensão assim. O que eu quero dizer quando eu falo largar a tensão? Existe uma tensão aqui, né? Você cravou o cavalo lá em F6. É, você tem uma ideia. Tudo bem, pode ser que você queira capturar no futuro? Pode ser sim. Mas o meu questionamento é: você precisa exatamente capturar ele agora? O que impede, por exemplo, de você jogar um torre D1? Torre D1 seria uma possibilidade aqui. E agora eu estou pressionando o pino aqui em D5. E se ele escolher por jogar H6, então as pretas que partam com esse tempo e eu vou capturar o peão no final da variante. E se as pretas quiserem jogar bispo E6, pô, a posição tá maravilhosa, né, para as brancas. Então, eu diria até que as brancas já têm uma boa vantagem aqui. Vou marcar com uma boa vantagem. Mas eu não gostaria já de soltar essa tensão. Talvez ele ficou com medo de alguma variante aqui, mas eu não sei dizer o que assustaria tanto as pretas aqui. As brancas, perdão. Ah, porque cavalo E8 não pode ser uma variante que assuste, né? E se ele tirar a dama, talvez ele queira jogar dama para E7. Mas ainda assim, é outro argumento para você jogar torre D1 depois, né? Então, depois de torre D1 aqui, eu honestamente não sei qual que é a ideia das pretas. Minha incógnita também, mas, né? De repente, talvez tenha alguma ideia interessante aqui em relação com o cavalo F5. Foi a única coisa que eu consegui pensar nesse momento aqui. Se as pretas agora jogam um cavalo F5 aqui, adicionar com uma variante que a gente está analisando, e agora eu escolho por capturar lá, dama por e joga aqui. No final da variante aqui, as pretas teriam um cavalo E3. É grandes coisas? Não é É chato ter um tanta. cavalo aí na posição, né? Com o Mas bispo muito ruim F1, sei lá. Se bem que ele vai jogar exatamente. G3 e bispo H3, né? Vai tentar se Aí libertar ali. você matou exatamente. Porque se agora eu ameaçar esse cavalo, ele pode simplesmente, né, trazer a torre para E8. Opa, opa, vamos com calma, vamos com calma. Então, lógico, vai ter que jogar um rei F2 ou rei D2, né? Tentar se libertar de algum jeito. Mas me parece, eu vou deixar que não é claro, né, qual que é a avaliação dessa posição. Porque as pretas também têm a estrutura meio destruída, coisa e tal. Mas é uma posição ali que eu acho que tem que dar uma devida atenção, né? Então talvez por isso, não sei, né? Se ele ficou com medo de. Eu acho que as brancas não têm nenhuma obrigação de capturar aqui, tanto que eu acho que esse lance deve interrogar, isso para vocês. Senão, de novo, largar a atenção nas posições geralmente é um indicativo ruim, né? Quer dizer que você não precisa largar a atenção na posição. Eu já lembro, já tem na minha formação como enxadrista a frase clássica do Ninzoichi, que a ameaça é mais forte do que a sua execução, né? Mas com Então, certeza, com certeza. E o Nizovic fez uma colocação muito boa ali, porque é, uma vez que você entende que quando você pode ter três ameaças. As três ameaças valem muito mais que apenas uma execução. O pessoal costuma falar que para você capturar uma peça, você gasta três tempos. O tempo de você capturar a peça, aí o tempo de você voltar a peça e depois ajustar as peças. Então são três tempos. Ida e volta e ajusta alguma coisa. Quem tá sacrificando a peça ou perdendo a peça, pode ser um peão, pode ser uma peça mesmo,
pode contar com esses 3 tempos. E se tiver ataque envolvido na posição, a conversa muda, né? Então, cavalo F5 aqui eu acho que vai lá, uma tentativa interessante das pretas. Não sei qual que é a avaliação disso. Isso, quem joga isso daí tem que estar na ponta da língua, né? Jogou lá, tomou lá, G por e jogou torre D1. Aparentemente eles entraram até numa variante parecida. Mas agora, longe de mim entendeu porque as pretas não escolheram cavalo F5. Talvez cavalo F5 fosse muito audacioso também, né? Só que uma vez que o branco se liberta aqui, a posição fica bem tranquila, né? Ele jogou bispo E6. Mas bispo E6 é um lance bem... É muito, muito demorado, né? É muito demorado. Eu não gostaria de jogar uma posição assim de pretas. Eu acho que não. Eu acho que Mas o P6 não tá levando o E4 ali já? me parece que E4 vai entrar bem chato, né? Mas qual que é o problema de jogar cavalo F? Vamos tentar ir com a variante até o final. Joga aqui. Jogou lá. Torre. Vamos dizer que ele jogou com rei F2. Tá? E agora o preto, em tese, né, não pode mais contestar aqui, ó, com o cavalo em E. Então talvez cavalo C, vamos dizer. E daí E4. Aqui seria bom para as brancas. Isso daqui tem que ser bom. Porque parece que organizou bem a posição, né? Então talvez tenha alguma ideia, né, escondida aqui. Talvez cavalo, uma ideia parecida com cavalo B5, que talvez seja mais plausível, né? Cavalo B5 A4, por exemplo. Porque você tá pensando em capturar em A3, né? O peão em D5 é difícil você ficar defendendo. Então não adianta você buscar os recursos com defender o peão, porque ele já né, uma missão ali Já. que já tá meio que condenado ali. Agora, se você conseguir trocar esse peão pelo peão DA, é interessante. Porque você tem 2 na ala da dama, então um deles vai passar com facilidade. E como a gente tá no finalzinho já, começa a ficar bem curiosa a posição. Note que as brancas não podem jogar A4 por causa de cavalo C3, né? Então, defenderia o peão em D5 e atacaria aqui também A4. Mas, acima de tudo isso, quando joga-se cavalo C3, se eu tiver que mover de novo esse peão, vai ficar estranho. Então daí o preto começa a ter uma justificativa boa. Talvez essa seja a ideia, né? Vou colocar aí uma ideia interessante aí, cavalo B5. E agora não é tão fácil, né, de defender o ponto de A3 sem ter que cometer de alguma coisa, né? Não fica tão fácil essa posição. Então seria legal de analisar isso até um pouquinho mais a fundo. Acho que as brancas não têm escolha, vão ter que capturar lá. Cavalo por A3. Agora tem uma ameaça de cavalo C2 rolando. Eu não sei se é mandatório jogar rei F2 ou torre C5. Torre C5 não parece ser grandes coisa, porque permite B6, mas B6 também não faz muito, né? Eu acho que o ideal seria jogar um torre C, bispo E6 e daí joga um E4, né? Joga um E4. Alguma coisa assim, ó. Bispo E6 e E4. Aí as pretas têm que desafiar essa torre, né? Importante. E deve continuar essa posição. Mas eu, honestamente, não sei. Parece que o preto tem uma boa compensação, né? Por mais que o cavalo esteja fora do jogo ali, ele tem uma boa compensação. Eu diria que deve ter um equilíbrio, no mínimo, um equilíbrio dinâmico aqui nessa posição, e que torna a posição das pretas jogável, né? Porque E a ala da dama das brancas é muito atrasada, né? muito atrasada. Como que Então é vai até tirar o cavalo, o bispo e a torre? exatamente, é até uma posição perigosa de se jogar, né, por parte das brancas, porque se você não acertar os lances aqui, você pode ficar pior. Então, torre ali eu não sei, é meio
questionável, mas o problema é que você não tem muitos lances, né? Se você escolher por jogar RF2, você vai também pagar o preço, né? Pela posição ali. Talvez seja o momento, né, de se questionar, tá, jogou torre lá, jogou aqui, e daí você joga a torre C7, para não deixar as pretas, né, terem essa liberdade total ali. Aí se o preto escolher por jogar B6, agora o preto cria, né, uma fraqueza aqui nas casas brancas. Então, quando eu solto o E4 ele entra com um pouquinho mais de força, né? E por mais que ele tenha ainda o torre C8, eu já tenho o meu contra-jogo já um pouquinho mais com mais facilidade, né? Mas ainda assim eu acho que é uma posição que quem tá jogando de brancas não deve tentar, né? Então por isso que talvez torre D1 não seja até o lance correto, né? É de se pensar, talvez aqui a melhor abordagem seria jogar um E3, e daí eu tô já tirando o meu da reta, e se ele insistir com torre E, né, que às vezes é muita reação da turma, já quer colocar o olho, né, ali no peão, eu simplesmente jogo ré F2 e aqui a gente tá jogando uma partida bem tranquila para as brancas, né? Porque eu vou colocar esse meu cavalo aqui em D4, vai ser um pulinho bom ali, e ao mesmo tempo, né, tô controlando o tabuleiro com tranquilidade, o meu rei tá bem ativo, a gente tá no final já, né, então ter o rei ativo é muito bom, e um dos objetivos das brancas aqui, e esse daí é muito bom, né, para turma que vai jogar um finalzinho com estruturas desse tipo, é você reconhecer que peça vai ter uma função boa nas posições. Aqui, por parte das brancas, as duas peças são muito boas. Tanto o bispo vai jogar muito bem nessa posição, quanto o cavalo também, ele tem casas boas, né? Tem a casa de D4, casa de F4, até a casa de C3 não é ruim, né? Essas casas elas são muito boas e acessíveis para as brancas. As pretas não têm essa facilidade. As pretas têm um cavalo que é relativamente bom. O cavalo D6 é uma peça muito legal. No entanto, esse bispo ele tem uma dificuldade de encontrar uma função na partida. Então, toda decisão que o preto for tomar, ele vai ter que pensar duas vezes antes de trocar o cavalo dele pelo bispo branco das brancas. Então, por exemplo, os lances relacionados com o cavalo C são de um caráter duvidoso. Ao mesmo tempo que toda vez que eu tirar esse meu cavalo para uma casa branca, as pretas sim não vão pensar duas vezes para trocar essa peça, porque você entende que o bispo branco aqui tem uma dificuldade ainda para entrar no jogo. Dito isso, o preto precisa resolver esse tipo de posição jogando um bispo F5 imediatamente, né? E tentar usar esse contra-jogo o mais rápido possível, a ponto que isso não venha custar muito caro. Agora, como isso vai ser feito e qual é a avaliação, isso daí ainda é um mistério. Eu diria que o branco deve ter uma pequena vantagem aí, mas como o branco tem um atraso no desenvolvimento, ele tem que mensurar esses valores também. Mas torre D1 talvez não tenha sido tão legal. Aí jogou bispo E6, tá bom. E agora permitiu o E4, né? O E4 chegou muito rápido. Acho que não podia. Esse é o motivo pelo qual cavalo B5 deveria ter sido jogado, né? Você vê que você acabou de falar que o problema das pretas era a falta de casa pro bispo, né? E daí tentou ativar o bispo com o bispo E6 e daí é uma cilada, porque ele leva o E4 com as brancas ganhando tempo em cima do cavalo, né? Cravado no peão. Né? Exatamente, e ainda ganha um tempo aqui em cima. E como isso é uma coisa interessante de notar que o preto não tem nenhum recurso intermediário e, além de tudo, qual que era o problema anterior nessa posição? Por que o torre D1 ele não causa tanto esse impacto? Porque eu tenho uma, duas, três peças fora do jogo. Pô, o branco tem três peças fora do jogo. Não é possível que as pretas não tenham nenhum recurso de forma que ou atrase desenvolvimento ou consiga pelo menos algum ponto por causa disso. Tem que ter alguma coisa para poder explorar. São três peças fora do jogo, além que as pretas estão trazendo a torre para E, a outra torre também está vindo para C, ou né, tentar uma outra casa ali. Então eu realmente achei que essa decisão de bispo E6 não é muito passivo. Mas jogou E4, tá bom, jogou lá. É,
E aqui ele não quis encarar o lance. Imagino que deveria ter tomado, não? Peão por? Ele jogou Você não G4 aqui. tomou, olha? Jogou Ah, ele jogou G4. G4. Ah, agora ele quis manter a atenção ali. Existem momentos para você manter a atenção, né? Esse não é um deles. Aqui eu acho que você tem que capitalizar. Uma que quem está questionando na posição são as pretas, né? Então, se você retornar o questionamento, as pretas vão aproveitar. Assim, isso não seria apenas lógico no xadrez, mas em qualquer área que envolva balanço e teoria de jogos, você não tem uma outra postura senão tomar o peão, né? Porque senão você vai ficar pior. Mas o que será Ge- que ele viu? Ele tem F5, alguma coisa? Tem. mas tem Não, que aceitar, né? De algum jeito tem que não, aceitar. eu digo o branco jogando G4, né? Ele tentou evitar que o preto jogasse F5? Eu acho que ele queria capturar. Ele quer capturar aqui, mas ele não quer que as pretas tenham algum contrajogo aqui. Esse seria Ah, tipo não um quer que o bispo, preto um jogue bispo bispo F. F5. Entendi. Mas não me parece ser a ideia. Talvez ele queira alguma outra coisa. É porque esse G4 aqui me é muito estranho. Muito estranho. Além de que não desenvolve minhas peças, né? Então, já que ele não quer aceitar a peça ali, não quer, pô, não quero capturar aqui em D. Porque se capturar, agora as pretas vão ter um contra. Não, o fato é que esse cavalo no D6 ele serve de bloqueia muito bem, né, a posição. Tudo bem, a gente entende Uhum. isso. Mas, é, assim, as escolhas das brancas também, né, tem que ser mensuradas aqui. Agora, o que o branco poderia jogar fora isso? Aí eu realmente não sei. Para mim, teria que aceitar meio que de qualquer jeito. Bom, tem uma ideia interessante, vendo mais a fundo a posição, que seria de jogar um cavalo E2. Pode ser que seja meio otimista, mas tem o seu ponto, porque daí você pode colocar o cavalo em F4 ou em D4 já, né? Meio que arrumar suas peças. Então jogar um cavalo E2 aqui, e daí se ele, vamos dizer que ele só quis jogar a mesma coisa que ele jogou na partida ali, que foi torre F E8. Agora aqui eu acho que daria pra tomar lá, né? Ou não, ou joga. Acho que é até a mesma coisa. Acho que é até melhor agora jogar cavalo F4. E já que quer manter a atenção, seria, né, um jeito, né, de aí até capturar aqui de cavalo, já que não quer estragar a estrutura. Pode ser. Essa aqui seria um bom recurso, né? Mas é que G4 tá muito fora do jogo, né? Talvez depois cavalo F2, então, torre FD8. E ainda assim, eu acho que é uma posição tranquila. Deveria aceitar. Toma aqui, bispo F. E daí joga um cavalo D4, por exemplo. Que daí eu impeço ele de chegar aqui também, né? Então seria um jeito aí de tentar entrar nessa posição. E como às vezes o pessoal pensa, né? Eu diria que as brancas têm uma boa vantagem aqui. Mas às vezes o pessoal pensa que o fato do rei estar meio que à mostra aqui nessa posição indica que vai ter alguma coisa, mas não necessariamente. É, você tem intenção, inclusive, de jogar rei F2. A estrutura meio que indica isso, né? É até melhor do que as brancas rocarem. As brancas nem têm intenção de rocar aqui. Então, jogar RF2 e depois escolher uma outra casa é bem tranquilo, né? Então, acho que cavalo E2 aqui seria de repente uma sugestão É, melhor. o preto ali poderia jogar com a ideia de torre C3, tentar atacar os peões ali da dama, né? Talvez Depois, essa seja a aqui, tentativa de atividade, né? aqui Jogar com tipo torre torre C3. C3. Eu também acho. Ele vai precisar fazer alguma coisa, né? Ele não pode só deixar Ficar passiva esperando, né? ficar esperando ali. Isso daí não tem como. Mas aqui ele vai ter que calcular alguns tipos de finais. Um dos finais seria cavalo por e torre D3. Essa seria uma das ideias. E daí, mas dá para jogar isso? Pois é, as brancas têm esse luxo, né? O branco pode querer secar essa posição e tentar extrair aí um pouquinho. Ele meio que tem esse luxo.
Outra abordagem aqui das brancas é simplesmente jogar bispo E2 e rei F2 também. Essa daqui é uma abordagem mais Ou modesta. tem sentido tentar manter os peões avançando mesmo? Também dá para Jogar jogar A4. A4. Dá para A4, B5, A5. É, você não vai querer jogar o B5, você vai jogar A5 daí, né? Porque se ele insistir com torre A3, aí você joga A5. E você meio que Não, mantém os. por exemplo, A4 ele... Ah, não, é que ele não tem como. Ele tem dificuldade para atacar os peões também, porque o bispo e o cavalo defendem algumas casas. Isso, não tá tão bem coordenado, né? Então pode É, ser, pode é. ser. É de se perguntar, né, qual que é a melhor abordagem ali. Talvez, pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser, assim, capturar que é interessante de certa forma, porque você tenta traduzir para esse finalzinho aqui, não é um final tão ruim para as brancas. Se você conseguir conquistar isso daqui, eu acho que o branco tá com uma posição invejável aqui e estaria muito próximo de ganhar essa posição, porque é muito fácil para o branco tirar o rei aqui. As pretas têm que perder muito tempo. Ah, mas igualou os peões, coisa e tal. E daí, você é como se você tivesse pelo menos uns 3 tempos a mais até as pretas conseguirem trazer o rei para cá. Porque as pretas vão ter que responder agora. Daí você vai ter 1, 2, 3 tempos já em cima, né, das peças das pretas ali. Só, não, cálculo bem abstrato, mas só para ilustrar, né, o perigo dessa posição. Então essa daqui seria uma abordagem ali para jogar. Talvez não seja a melhor, né? Eu acho que é meio modesta também. Mas às vezes tem um pouquinho de veneno, né? Em todo caso, eu acho que a 4 seria o jeito, né, para se manter as peças. Mas tem que tomar cuidado, porque conforme vai vindo as peças das pretas, pode ser que entre mais alguma coisinha ali, tenha mais algum contra-jogo. Tudo isso para falar que Cavaleiro 2 seria uma alternativa melhor. Jogou G4, e daí aqui as pretas jogaram a torre F E8. Que interessante. Ele não quis proteger o cavalo. Na outra variante a gente analisou com torre FD8, né? Uhum. Ele buscou uma forma de defesa mais ativa, né? Que é tentando algum tema em cima do rei, né, branco? Mas esse não é o momento, né? Aqui ele tem que jogar conforme a posição. Ele não tem muito espaço para criatividade aqui, né? Esse é um dos pontos. Ele tinha antes, aqui ele não tem mais. Eu É que acho agora que. ele tá impedindo o ED5 ali, né? Tá Não, impedindo o ED5? de certa Não sei forma, se tá, na verdade, porque se toma em D5 com o bispo, daí depois vai F2. ficar. Não, e daí vai ficar o ataque ali, o raio-x da torre no bispo e no cavalo, né? Muito difícil defender, inclusive. Eu não sei. É, não sei, acho que as brancas podiam ter jogado aqui. Mas fato é que daí bispo por G4 de repente é a variante chave, né? Daí tem bispo por G4, e se jogar Ah, rei F2 tem cavalo verdade. E4. E daí tem que calcular um monte de coisa que não Sim, vem ao caso. aí Não vem ao entrou caso. na. Virou bagunça, né? Virou um território mais espiritual ali. Não, a gente não tá interessado ali. Mas esse G4 de certa forma tá. Ele tem um valor ali, mas tenho também minhas dúvidas. É, era mais fácil então ter resolvido com rei F2 aqui. Beleza, tirei nessa aí dos temas. Sei lá. Enfim. Aí jogou lá a torre F8. De novo, né? Só anotar aqui que torre é D8, eu achava que defende lá. Talvez o Ronaldo achou que essa posição não valia a pena. Pode ser, pode ser. É que esse cavalo é um excelente defensor, né? Da casa D6. Vendo aqui com um pouquinho mais profundidade, agora faz mais sentido você ter esse bloqueador em D6. O Ninzovic fala bastante dos bloqueadores, né? Não à toa tem um livro só sobre bloqueio. E eu acho que aqui, de repente, tem um contrajogo vindo com F5, coisa e tal. Então, é, talvez fosse uma tentativa, né? Porque daí agora a torre C3 faz mais sentido. Os lances estão chegando aqui. E de repente chega até aqui com torre E8, torre E3.
Eu acho que fato é que, né, ainda não é claro qual que é a vantagem. Mas são concessões assim que tem que tomar cuidado para fazer. Jogou torre C3, aí finalmente capturou lá, bispo D. Acabou transpondo para uma posição parecida, né? Jogou Uhum. torre D3 aqui. De certa forma não tá tão errado aqui jogar torre D3. Quer Ah, trocar a torre passiva pela torre ativa, né? isso, exatamente. E daí aqui o Ronaldo jogou torre C2 e cavalo E2. O Tá, Ronaldo disse, né? Não, não quero a tua torre, prefiro a minha. esse cavalo E2 aqui eu não sei. Talvez tenha que jogar, né? Porque tá chegando torre E1 caso não jogue. Mas isso quer dizer que o branco não poderia ter permitido isso, né? Porque agora ficou estranho a posição. Se vê que tá tendo ter alguns temas, até mesmo com sacrifício aqui em G, né? Entrar cavalo E4, coisa e tal. Vai ter que calcular algumas coisinhas aqui. Que não é tão divertido. O Ronaldo quis forçar, que eu acho que não é a postura. Acho que a postura da posição é manter a pressão aqui. Então eu acho que tinha que ter jogado um F. Porque agora, se jogar a torre 3, você sempre tem a pressãozinha extra, né? E eu acho que vale mais a pena do que se querer forçar. Por exemplo, se ele joga a torre 3 agora, toma lá, toma aqui. Opa, já recuperei o pino, né? Eu já Uhum. posso dizer que. Ah, não, pô. O que eu investi já está garantido. Vai ter um torre G1, alguma coisa, mas assim como a 3 também está caindo, né? Então são muito tempos para as brancas ali e o branco vai começar a ficar com uma posição estranha. Além de que tá chegando uns cavalos F5 aqui que eu não gostaria de permitir nas minhas partidas. Então, se eu não gostaria de permitir nas minhas partidas, eu também não vou permitir numa análise, né? Não faz sentido nenhum. Mas eu acho que o F5 aqui seria um lance aqui para pressionar um pouquinho mais, né? Porque nota que as brancas estão quase zugadas. O branco não tem muitos lances. Que lance o branco tem aqui? Se não capturar lá. Você não gostaria de capturar aqui em F5 de brancas. Não faz muito sentido. Você tem que jogar G5 ali, sei lá, é estranho, né? Se tiver que jogar G5, aí sustentou ainda mais a posição das pretas. Porque daí ele vai querer jogar F4 Sim. e fica estranho, né? Vamos Depois tá dizer. vindo o cavalo F5 do mesmo jeito. E bispo F5, putz. É, agora o bispo B5 começa, né, ganhar força ali. Então, eu acho que isso daqui seria perigoso. Mas GF é bom, de repente essa é a decisão, né? Tem que jogar GF, não tem jeito. E talvez as brancas estejam tentando sobreviver aí na corda bamba, né? Mas cavalo por F5, essa é uma posição chata. É chato, não tem outra O definição. preto finalmente conseguiu encontrar o contra-jogo, né? Isso é mais que um contra-jogo. Isso é Conseguiu muito tudo mais que que um contra. queria aí, né? De uma estrutura quebrada e tendo que bloquear o peão passado. Agora o rei branco que tá cheio de tema ali. Tá Isso cheio de deve tempo. só serve para defender o cavalo. Isso dito, até mesmo para uma partida quando você for jogar ou quando você estiver numa análise assim, se você nota que as tuas É que peças só não uma coisa, estão, acho que caiu tua câmera, Ju. ops, ah, Acho que entrou em modo de espera. Não sei se é a pode bateria do ser. celular, alguma coisa. Não, de certa forma a bateria até. Deixa eu ver se Não, ele acho que é volta. o modo de espera do Irion, então, não é, sei lá. Deixa eu ver. Prosseguir. Ele voltou? Não, ainda não, ainda tá. Eu não sei se é um. Ah, Agora voltou, 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 agora voltou, voltou. voltou. Beleza. Beleza. É, então, isso daí é uma coisa interessante porque quando você vai analisar uma posição,
você tem que tomar um certo cuidado para você não deixar as tuas peças meio que isoladas. Por exemplo, Torre D3, ele tem a melhor das intenções com jogar Torre D3. Só que aqui você tem muito contra-jogo das pretas. Pô, pense, as pretas têm todas as peças jogando. Você só tem a torre. E você tá propondo troca dessa torre. Logicamente, as pretas não vão aceitar. Até mesmo se aceitassem, não seria uma posição tão ruim para as pretas. Então, quando bate esse tipo de posição, tem que ter um certo rigor, assim, para você tomar as decisões, né? Por isso que talvez aquele devesse partir com o peão de A3 e já jogar com o bispo D3, aceitando, né, que essa é a posição que ele vai ter que jogar agora, porque ele demorou muito para fazer os lances. Esse G4 custou caro. Joga a torre A3 e daí finalmente tenta desenvolver com o cavalo G2, perdão, cavalo E2 ou cavalo H3 também. Cavalo H3 pode ser que seja, né, também um lance ali. Ah, mas vai partir com outro peão. Talvez o outro peão seja mais fácil de defender, não sei. Mas pelo menos dá mais vida para a posição das brancas e vai lá, deve estar uma igualdade, ou de repente talvez até as pretas um pouco melhor, né? Vamos dizer que as pretas estão um pouquinho melhor, mas é nada muito grave. Agora, quando você vai vendo a posição aqui, torre D3, daí torre, pô, chegou torre C2, e aí? Você vai que jogar cavalo G2? Pô, esse cara tá escravizado. Se ele conseguir a casa de E3 aqui, vai entrar bispo B5, porque essa é a ameaça das pretas. Por isso que eu achei que bispo B direto, eu acho que não precisava. Eu acho que é meio prematuro, assim, sabe? Mas, Mas ali, em vez de jogar cavalo E2, e se o branco jogar. O fato de jogar G4 não foi uma tentativa de. Será que ele não estava visualizando que a posição ia caminhar para isso? Ele ia jogar um rei G3, sei lá? pode ser, mas veja só, o G4 gastou um tempo vital, né, das brancas. Você gastou dois tempos. Você gastou o tempo de G4 e o tempo de capturar em D5. São dois Uhum. tempos que você poderia ter melhorado a posição. E isso daí tem que levar em consideração, né? Então, talvez ele não precisasse desse G4, talvez ele só soltasse a posição ali e, não, beleza. As pretas vão ter um contra-jogo, não tem jeito, né? Tomou lá, sei lá, entrou com o bispo F, o bispo D, sei lá, e vai jogar aqui. Porque aqui você ainda tem os tempos, né? Vamos dizer que se viesse jogar bispo D3, uma coisa bem parecida que foi na partida. Aí ele toma lá, toma aqui, joga um chequinho lá, né, para tentar escravizar teu cavalo. E daí, bom, acho que até torre D1 aqui seria um lance, né? E daí aceitar um empatezinho, coisa e tal. Mas rei F2 é o lance ousado, né? Porque de novo você entra numa situação em que você fica escravizado. Esse é sempre uma coisa que você sempre tem que estar de olho, né? Eu acho que o melhor seria aceitar um empate, né? De jogar torre D1 e daí se as pretas jogarem torre E, cavalo E2, Cavalo E2. torre C, joga lá e aceita, né? Tipo, logicamente as pretas vão tentar algo mais, mas ainda não tem nada de tão crítico, né, na posição. Porque se as Uhum. pretas não responderem em torre D2, forem jogar qualquer outra coisa, sei lá, torre C3 que seja, agora eu tô tirando minhas peças. E depois que o rei for para F2, minha posição não tem nada errado. Vai estar Então, entrando na coluna de C também, ou na de E, né? Vai ser difícil manter o cavalo lá bloqueando. isso, exato. Por exemplo, se ele joga C, talvez tenha até a possibilidade de jogar um torre A2 aqui, né? Questionar alguma coisa mais estranha ali, mas parece que ainda mantém a igualdade, né? Então, eu acho que essa decisão ali foi um pouquinho otimista. Mas tá. Não, então, mas o que eu queria ver era se jogasse, em vez de tentar esse tipo de defesa, Uhum. se tivesse tentado defender com o rei G3. Não, a RG3 tem problema aqui. E é um problema parecido, porque agora tá entrando torre E1. E daí, de novo, né? As tuas peças, como você tá com três peças aqui na ala do rei, a tua torre não tá jogando, você não conseguiu resolver o problema. Você falhou mais uma vez. É que você joga bispo. É muito feio esse lance. Parece que você tá piorando a tua própria posição. Não jogar bispo G2, por exemplo, para no próximo lance É, jogar cavalo H3.
Isso, é o que você vai ter que jogar mesmo. Não tem muito como fugir disso. Mas quando se jogar cavalo H3, o cara vai jogar torre E2, né? Então ele vai Ou o preparar cara para pode isso. jogar, o cara pode jogar já a torre de C1, né? Aí já parece que É, perdeu peça já. Torre CC1 Jesus é Cristo. ainda. Eu nem tava considerando Torre CC1, Nossa mas parece senhora, ser não, ainda não dá, pior, não né? dá. Não dá. Então. Aquele exercício de self-made, só que É, você deu mata na própria peça, né? esse é um Matou a dos, peça. esse é um dos motivos que você não pode deixar as peças descoordenadas, porque daí acontece. Isso daí não é muito difícil de acontecer. O pessoal às vezes superestima, né, o valor do peão. E não é assim. As peças elas têm que jogar também, né? Mas jogou aqui, é assim, não tem como o preto também tá errado tomando essa decisão, né? Mas ele vai ter que acertar agora, né? Ele vai ter que tomar a decisão correta agora. Ele jogou cavalo C, aí entrou com o rei F4 agora e vai jogar cavalo D6. Aí foi, voltou? Tá certo a anotação mesmo? É, não sei, eu não vi esse momento da partida, mas. Pode ser que sim, que aí eles já estavam. Eu acho que nesse momento aí eles já estavam. O Diego devia estar com, sei lá, uns 8 minutos, 10 minutos. O Ronaldo tinha uns 25 ainda. Cara, tudo isso é medo de cavalo D4? Porra, sério? Tipo, cavalo D4 fez o cara voltar o cavalo pra D6? Tipo, não dá pra jogar então torre D2? Que resolve, né, o problema. Opa, perdão. Torre D2 que resolve o problema ali? Deixa eu deletar isso aqui. Ah, ele voltou para D6 com medo do duplo ali? É, eu imagino que foi isso, né? Mas torre D2 resolveu igualmente. Inclusive, tem que até tomar cuidado, porque cavalo G3 começa a ser problemático ali. Assim, eu não acho que precisava ter jogado cavalo D6. Eu acho que torre D2 aqui era Não, ótimo. mas então, na verdade, o cavalo C4 mesmo. Qual que foi o sentido do cavalo C4, na verdade? Ele quer tomar em A3, né? E É, mas ele tipo, tomava em A3, levava o cavalo D4, e mas aí? ó. Não, não, lógico, você não precisa tomar. Assim, tudo bem, você tem o cavalo A3 ali, coisa e tal, né? Mas você não precisa tomar essa decisão imediatamente. Sim, Isso é um não ponto podia, tipo, não importante. podia tomar direto, porque senão ele ia levar cavalo D4. Isso. Que eu acho que deve funcionar, mas por que não jogar a torre D2 aqui? Isso eu não entendi. Porque é literalmente a É, solução o pro. branco continua tendo que defender A3 agora, né? Vai ter que defender a 3 e vai ter que defender D5. É. Eu honestamente não sei, acho que perdeu assim de vista e sei lá, eu não Não vi tem uma A4 defesa. ali? Ah, as Tem brancas podem jogar umas... 4. Quer dar uma rasteira ali no cara, cavalo Pode, C3, né? tá tranquilo, porque eu tô jogando torre D4, né? Eu vou expulsar o rei aqui o rei vai Ah, tem voltar pra cheque, né? Ganhou tempo, né? isso. E É. daqui a pouco eu tô quase dando mate ali, né? Cuidado. Com muito cuidado, com muito cuidado. É Não, porque, não tem ó, A4 rei é foda, E4 né? agora bispo C2, né? Rei E4, bispo C2. Então, Ah, não tem. eu acho que ele só não perdeu de jogar, né? Torre D2 ali, jogou cavalo lá, daí agora arrumou a posição, jogou lá, bispo G2, jogou torre C3. Ah, sim que o bicho foi parar em G2, agora entendi. Agora fez sentido, né? Tá. Eu não tinha visto a partida em ordem, tinha visto a partida do final pro começo. Ah, picotado assim, sei, sei. É. Tá, jogou lá, torre D1. Tá, né? Sobrevivendo aqui. Jogou bispo A. Hum, acho que tá bom também, né? Tá bom. Jogou a torre lá, tomou. Pô, de novo, eu queria jogar cavalo C4 agora. Falar pra você, eu queria jogar esse lance.
Por que ele não jogou cavalo C4? É que tem perigos ali, não tem torre 2, cavalo F5. Pode ser. Pode ser. Talvez seja essa a ideia. É interessante quando você vê que as posições, mesmo com já tendo saído várias peças do jogo, peças pequenas, tem sempre os perigos ali de mate e tal, coisa, né? Ainda assim, eu gostaria de jogar isso daqui, né? Cavalo C, aí torre 2, continuaria jogando torre 2, aí cavalo E5. Cavalo E5. Não, cavalo E5 já pode jogar G5, não pode? Pode, lógico que Pra pode. quebrar. Sim, 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 com certeza, com certeza. Ou, na verdade, antes joga rei. Não, é que rei F5 sempre tem. Não, não Mas tem vai. bispo C2 agora porque tá protegido, né? Eu acho que teria que. Teria uns problemas para resolver aqui antes de jogar esse G5. Talvez É, seja bem pode jogar rei perigoso. F5 antes, talvez. Talvez rei F5 seja melhor, né? Talvez rei F5. E daí se Saiu do jogar. cômodo torre C4 também, né? E tá ameaçando F6. E daí se joga um rei G7, joga G5. Pode ser. Tá estranho para as brancas. Cara, eu já perdi muitas partidas assim, então eu não tomaria essa decisão ali. Que perigo, você vai andando pra frente É, e você não é, tá progredindo, né? é, assim, eu não sei. É que essa posição aqui não me agrada muito. Lógico, ele não pode jogar torre D, eu imagino, porque senão dá um contra. Ah, mas não tem esse contra-jogo. Tá defendido lá. Pô, tá defendido. Ah, não, nem tem mata, é viagem. Só É viagem. viagem. Tá. Então torre 8 não dá, né? Por causa de bisupor. Então Tem torre que ser 8. torre E7, então. Teria que ser torre 7. Só que, né, Mas tá aí caindo. tem que defender, você tem que tirar o cavalo, tem que jogar o cavalo F5. Isso, cavalo F5 daí. Que daí agora você ameaça, você renova a A defesa de defesa com o D5 duplo, né? com o duplo. Isso mesmo. Mas ainda assim, pô, não me cheira bem isso daqui. Gente do céu, eu ficaria meio É que o receoso de estranho é jogar que essa posição. o bispo de G2 é muito estranho nessa posição, né? Sim, sim, sim. Talvez ele venha continuar jogando aqui e paciência, né? E daí tentar alguma coisa por aqui no branco. Não sei se dá. Mas honestamente, não. É, tá longe de mim tentar avaliar isso daí, porque eu achei estranho. Mas tá, tomou em A3, né? Jogou lá. Cavalo F5. Ah, acho que tá começando a se formar a posição que tinham mandado no grupo lá. É, exatamente. Tá. Jogou lá o cavalo. Inclusive, eu vou mandar Finalmente. as fotos para você depois mostrar as fotos, é um lugar para a galera não ficar vendo só a posição em abstrato, a galera poder ver que é, os jogadores reais que jogaram Ah, sim, a sim, sim. partida. Sim, sim. Dá pra colocar um quadrinho ali, né? Aí tomou aqui, tomou de rei. Cara, pô, a posição das pretas estava melhor que isso. Não foi impressão minha, eu só achei que a posição das pretas estava melhor do que isso daqui. Aqui tá igualou, igualou. Foi e voltou, né? Foi e voltou. Foi, voltou e igualou aqui. De novo, eu acho que ele não podia ter tomado essa decisão aqui, mas é mais compreensível, né? Porque, pô, a torre tá em D1, coisa e tal, já não tá tão fácil, né, de você encontrar o caminho das pedras aqui. O santuário tá mais longe. Mas veja lá, qual que é o problema de jogar cavalo C4 aqui? Porque ele teria que tentar ganhar um tempo, né? Torre D4, alguma coisa assim. Vamos dizer, vai lá, joga um torre D4. Aí entra com cavalo E, de novo, né? Mesmo tempo. Agora, de novo, G5 não é tão legal, né? Porque ele sempre tem uns intermediários com cavalo G ou cavalo D3. Tem que tomar um cuidado com esses lances aqui.
E se ele jogar D, ele bispo tem D7, né? bispo D7. Tá ótimo. O bispo também não é o melhor bloqueador, mas é um bom bloqueador. E nessas posições ele faz o papelzinho dele bem legal. Eu acho que isso daqui teria um pouquinho mais de vida. Porque o problema do branco é que o bispo dele de G2 é muito ruim. Ele teria que tentar ativar, só que ele não consegue, né? Porque se jogar bispo F1, torre por e coisas desagradáveis acontecem, né? Pode. Não, e agora ele tá levando o bispo F5 também, né? Isso. E bispo F5 aqui tá chegando, né? Então, eu acho que É que ele não pode jogar bispo F5 direto, porque senão não segura o peão. Tem esse Não, cuidado além não, das tomadas. Mas... Sempre tem, sempre consegue segurar esse peão. Com um cavalo em D7, coisa e tal, sempre vai ter um jeitinho de segurar o peão. Acho muito difícil, né? Não dá, não tem nenhuma jeito ali, nossa, ficou Ele teria que perdido estar para com segurar. a torre em C antes para tomar F5. Torre C3 e daí bispo F5. Pode ser daí, aí pode ser. Mas tá bom, jogaram lá, subiu rei G7, jogou H4, tá bom. Bispo lá, jogou rei E4. Torre aqui. Tá pressionando ainda, querendo ou não, tá. Né? Talvez a 4 foi meio otimista, mas não dá para culpar as brancas aqui, porque acho que é uma decisão sensata. Eu não acho que F4 é bom por causa de Bispo D. Bispo D é o lance que as pretas querem Não tem jogar. que jogar rei F4, que é melhor. Rei F4. Eu acho que rei F4 aqui já fez o papel, né, de tomar ali em F, agora ele vai traçar o caminho da redenção, que é de jogar bispo F1 e tirar, né, o bispo finalmente dessa diagonal amaldiçoada. Por isso, imagino que o lance seria jogar, né, um bispo B5, alguma coisa assim, e continuar essa posição, né, de algum jeito. De Vai repente. acontecer. De certa forma, vai ficar parecido com o que rolou na partida aqui. O branco avançou o peão DD, o preto volta o bispo para bloquear, o bispo branco consegue manobrar e chegar em D3, né? Uhum. Sim, sim. Não, mas tá bom, tá bom. Acho que as brancas não fizeram nada de tão errado. Aí ele jogou B5 aqui. Esse B5 geralmente é para você fixar um peão, né? Então ele queria fixar o peão de B. Para escravizar a torre, né? Do Diego, na Mas defesa de aqui. B4. E aqui eu vou propor uma ideia aqui para as pretas. Eu gostaria de saber como é que é essa posição depois de B6. Tenho uma curiosidade aqui. B6, mas daí qual que é a ideia do B6? Minha ideia é É jogar matar o A5. tempo? Não, quero jogar A5. Você quer passar o peão mesmo direto. Isso, eu tenho um apoio em A4. E eu tenho um apoio em A3. Entendi. É mais ativo o B6 agora vendo assim, o B6 é bem mais ativo que o B5, né? Porque ele não tem B5, né? Ele vai ter que jogar Bispo F, né? Finalmente. E daí eu jogo esse. Só que esse Bispo ainda tá. Eu entendo que ele agora não tá mais escravizado lá. Mas e aí? Como ele vai reagir? Vai ter que tomar aqui mesmo? Porque se tomar aqui, eu já não sei se. Talvez, né? Talvez ainda esteja tranquilo. Mas não é tão simples, me parece. É. Perigou aí o negócio. É. Porque tem um peão lá de canto, né? Esses peões de canto, eles sempre são é, desafiadores de se tentar Porque agora encontrar. parece que o peão das pretas ele é mais rápido do que o peão de D, né? O peão de D tá Isso, bloqueado e quem que vai bloquear o peão de A, né? exatamente. Mas bom, as brancas também têm uma estrutura bem sólida aqui, não é pra estar pior também, né? Acho que não. Acho que deve ter algum contrajogo das brancas aqui. Não sei qual é, mas deve ter alguma coisa aqui. Deve ser alguma coisa. Tem que ativar o bispo de algum jeito, acho, né? Bispo É, D3, alguma coisa. Bispo D3 é uma coisa que imaginei, porque daí talvez esteja ameaçando o Pensando Bispo C2 C2. e tal, né?
Sim. Eu acho que sim. Acho que bispo D3, ameaçando bispo C2 agora. Porque se ele jogar A, aí bispo C2. Mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas, confesso. Bom, nada impede as pretas também de jogar torre C3, né? Mas daí não é tão legal. Essa tem que calcular um pouco. É uma boa posição se as pretas estão Cara, isso é um querendo, né? perigo, hein? Isso é um perigo, nossa. É, Se o é. Ronaldo joga esse B6 aí na partida, ele quer pressionar o Diego ainda, que o Diego tava com menos tempo. Uhum, uhum. O Ronaldo, uma hora tava assim, acho que 27 minutos, 25, o Diego tava com 8, assim. Entendi. Talvez aqui alguma coisa tipo um torre B8 aqui também não é ruim, né? Porque torre B8, se bispo C2 agora, eu tenho torre E. Tem F5 também chegando, que é um ponto legal, né? F5 e torre E, ou torre E direto. E daí também tentar Hum, pressionar por ali. É mais abstrato, né? Mais abstrato. Torre B2 aqui também é uma outra opção. Talvez seja ainda melhor, né? Jogar um torre B2 aqui. Que agora daí as brancas vão ter que gastar alguns tempos. Não tem mais o bispo C. Tá jogando A4. E lá nunca chega, né? Nunca chega. Cara, eu é. honestamente não gostaria de jogar essa posição de brancas. É, eu acho que seria, né, um jeito ali de jogar esse tipo de É, eu posição achei aqui. B6 muito interessante. Eu não tinha passado. Quando eu olhei a posição lá no dia, eu nem passou pela minha cabeça o B6 ali. É, é que Mas daí, pô, olhando assim, é uma diferença sutil que dá muita atividade para as pretas, né? sim, sim, sim. É que o B5, eu entendo que fixa, né, o peão em B4, mas tem um dilema que é o dilema do final de dois bispos contra o final de bispo e cavalo. Qual que é o dilema? Você sabe por que os dois bispos são melhores? O que faz os dois bispos ser melhor no final? Eles cobrem mais casas? O que que é? Exatamente, eles cobrem mais casas, tudo bem. Mas existe uma coisa interessante nesse final, que os dois bispos não conseguem capturar nenhum peão. Isso é bem curioso, porque se o cara tem uma fraqueza, Hum. você não consegue colocar duas peças para atacar Ah, aquela sim, você não fraqueza. consegue manobrar, né? É, sim. Você cobre Isso, mais casas, mas você não consegue fazer um ataque concentrado. exatamente. Mas, pô, isso não era para. Em tese, isso não deveria ser um motivo contra, né, os dois bispos, para você ver o quão importante é a atividade do rei. Porque o rei é o que faz a diferença no final de dois bispos. Dois bispos contra bispo e cavalo, ou dois cavalos, coisa e tal. Dependendo do posicionamento do rei, aí você basicamente você vai julgar o teu adversário. E realmente, você vê nas posições, o cara fica sem lance mesmo. Com os dois bispos. Por mais que você não consiga atacar aquelas fraquezas. Aí em algum momento ele vai ter que tirar a defesa do peão e é onde você captura o peão ou entra Interessante. correia, alguma coisa assim, né? Mas é um dilema, esse daí é um dilema de Se finais aí você não que captura por força bruta, você captura por drible de tempo. exatamente. E o que faz jus, né, aos finais de normais, assim, porque você precisa criar mais de uma fraqueza para ganhar. Uma fraqueza não é o suficiente. Interessante. Você está falando isso com base em algum livro específico, assim, ou no geralzão? Isso daí foi de análise. Uma vez eu conversei com o Adalberto sobre isso daí. Foi analisando partida mesmo. Eu lembro que Hum, no o livro do. Eu li bastante os livros do Dvoretsky no geral, tanto o Endgame Manual, aquele de profilaxia, o, aquele outro que ele fez com o Arthur Yusupov. Eu li bastante esses livros, eles hum. são bem instrutivos no geral. Às vezes é profundo demais, mas às vezes é bem instrutivo, tem sempre umas coisas legais. Mas foi de uma análise que eu estava vendo há muito tempo. Era um desses torneios, acho que era um Tata Steel da vida. É, e eu não lembro quem na stream estava comentando, se era a Judith Polgar, se era
algum outro GM. E eles estavam comentando desse fator, né? Era um finalzinho, acho que o Aronian estava jogando. Acho que era Aronian e Nakamura, um final. E daí eles comentaram sobre isso daí. Me levantou a Interessante. curiosidade. Mas é muito abstrato, né? Às vezes não é nem aplicável. É só mais uma curiosidade aí. Entendi. Mas, bom, voltando lá. Voltando ao B5, né? Voltando lá, daí jogou RF4 aqui. É, RF4. Bom, ele tem intenção então de jogar G. Não, na verdade eu não sei. Por que as brancas jogaram RF4? Faz sentido? Acho que faz, né? Ele quer manobrar o bispo, né? Para F1, D3 e tal. Pode ser, D4. pode ser. Jogou torre lá. Ah, gastou um tempo, né? Aí jogou H6. É sempre. Cara, esse lance sempre tem que ter um cuidado quando você tem essa estrutura de soltar esse H6. Eu nunca sei É. se você pode ou não. É É sempre porque uma pode ser que incógnita. você mate o tempo e sobreviva, ou pode ser que você interrogue e perca, né? É, porque é um commitment, né? Você tá basicamente, oh, beleza, você não vai entrar com G5, mas você criou um problema que pode ser chato depois de resolver. Ele É, fixou pelo que eu vi o isso não. pessoal comentando no dia lá que estavam vendo uma variante que o branco conseguia. O preto tinha que vigiar a entrada da torre na oitava para jogar um torre H8 e capturar H6. Assim. É, O H6 nessa permitiu essa posição variante. pode ser. Nessa posição eu estaria muito curioso em saber um torre E4. Como é que é a torre E4? Talvez F8, né? Mas aqui talvez nem precise disso, porque isso já me permite jogar bispo D3 direto. Eu não quero fixar esse peão. Não quero, não tenho essa intenção. Eu quero jogar bispo F5, aproveitando que o meu peão tá aqui em D. Que ele não tem bispo Então, aí E6. que tá, aí que tá. Quando eu vi na partida o bispo E6, eu achei muito interessante, porque eu tava olhando assim que o bispo F5 parecia que ele entrava na posição, forçava a troca e o branco ficava melhor, mas daí quando o Ronaldo, como o Diego já jogou o D6, então quando ele joga bispo F5, o Ronaldo joga bispo E6. E daí parece que segura a posição ali. Mas aí Uhum. dava para jogar o bispo F5 expulsando o bispo, né? Porque agora o B5 prendeu o próprio bispo preto. Né? Exato, exato. Esse B5 aqui talvez seja. Aí até dá para dizer que interroga, de certa forma, né? Agora. Pode ser um lance duvidoso. Pode ser que esse B5 não. Quando eu vi agora ele soltando ali, eu fiquei. Cuidado, né? Cuidado. Mas aquele quis jogar H5. Lances. Esse daí eu acho que é uma dica até bem generalizada aí. Lances de peão em finais, principalmente finalzinho assim, você tem que saber exatamente o que você quer. Você não pode só soltar o lance, mas eu quero só fazer. Não, 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 não. Eu acho que você tem que saber exatamente o que você quer. Porque se você, por exemplo, nessa posição, beleza, eu quis fixar ali. Eu tô dando um tempo bom ali. Eu posso querer fixar o peão de H6 depois. Não tenho pressa agora. Eu tenho pressa para tirar esse bispo aqui. Tô bolando alguma coisa com ele. Então eu tenho mais pressa de tirar esse Uhum. bispo. E se ele gastar qualquer tempo aqui, eu realmente acho que o preto deve estar perdido depois do bispo F. Eu acho que aqui acabou o jogo. Então, Hum. o preto não pode, né, tomar essa postura. As pretas teriam que jogar RF8, mas, cara, eu não sei se isso é defensável. Vou falar pra você, eu não sei. Porque você não tem um outro esquemático aqui de jogar, colocar esse teu bispo, sem jogar o rei E. Só que se você jogar rei E, eu vou tomar, e eu entrei. Entrei. É, Tipo, exatamente. Aí que é o negócio. é, e daí esse tempo aqui, pô, beleza, agora eu posso ir lá pra H, posso jogar G, coisa e tal, tá tranquilo, tô em casa aqui, né? Mas as pretas têm torre B, sei lá. Tem, daí joga lá. Morreu, porque a torre de D4 agora defende todos os peões fracos. Né? Isso, exatamente, exatamente. Aqui deve E ser uma posição. ela apoia o avanço se o rei for tentar defender F6, tem D6 cheque, pronto, tá liquidado a fatura.
Isso, exatamente. Então aqui eu acredito muito que as brancas já têm uma vantagem decisiva. Tanto é a importância dele jogar Bispo D3. Eu acho que o Bispo D3 aqui era mandatório. Ele precisava jogar esse Bispo D3 se ele Cara, é queria, né? muito louco isso, né? Por quê? Porque o bispo que até então a gente tava vendo, sei lá, tudo que é variante que a gente viu nos momentos anteriores, o bispo sempre era a peça que meio que suicidava as brancas, né? Tá. E de repente agora o bispo é a peça que impõe a vantagem, né? Mas assim são as partidas, né? É, Geralmente é aquela. reviravoltas, né? É, já Bispo viu bulinado lá no canto, o Bispo da coitado. Francesa? Tem uma partida do Yuri Volk, um jogador. Não lembro se é ucraniano ou se é russo. Ou se é bielorrusso, eu não vou lembrar, né, da nacionalidade do homem. Leste europeu, leste europeu. É um mestre europeu, vai lá. E ele joga umas partidas, acho que é a semifinal da Copa de 2015. O Yuri Volk, ele tem no repertório de abertura dele uma francesa muito forte, muito forte. Inclusive é um ótimo exemplo para quem quer jogar francesa, né? Estudar as partidas dele. É muito boa. E ele manda uma partida muito. Que tem uma manobra muito bonita com o bispo fraco da francesa, né? E ele consegue ativar o bispo. Só que quando o bispo chega na casa de G6, ele não chega só ativo, ele chega com uma trocentas ameaças ao mesmo tempo. É uma coisa bem curiosa, né? Não, Porque, pô, é o bispo da francesa. E é literalmente o bispo da sim, francesa. Você vê que o bispo fica ruim. Mas cara. O cara sabe disso, o cara sabe que o bispo fica ruim e ele contorna esse problema. Muito legal. E é na variante que o bispo fica ruim mesmo. É a variante a Steinitz lá, né? Essa aí é difícil de ativar o bispo nessa variante, mas ele conseguiu. E ele ganhou uma partida muito bonita contra o Ray Robson. Acho que é o Ray Robson. interessante. Muito, muito legal. Eu sempre recomendo, né? Dar uma olhadinha nessas partidas que elas são bem instrutivas. Ronaldo jogou A6. Não, perdão. Jogou H5. Diego Jogou jogou Rei. H5, né? Rei É, F8, daí jogou Bispo D3. Tá o Bispo D3 numa posição com o preto um pouco melhorado, né? Porque agora o rei já tá com é, E7. Daí ele, ó, de novo, mais De uma novo tem o vez. Bispo F5, né? Aqui ele tinha Best of 5. Eu acho que esse daqui era Sim, uma tá. decisão para. Só que eu não sei, agora não é tão forçado, eu É que imagino, né? agora o preto pode jogar torre B3 agora, né? Isso, eu acho que as E pretas se têm segurar ali, né? excelente lance, excelente, um ponto de exclamação para a torre B3. E ele consegue se segurar por um lance. E É. você vê né, o quão importante você justificar ali certinho os lances. Ele jogou D6, né? Logicamente as pretas não vão jogar rei E6, vão jogar rei D8. Só que D6 dá uma casa muito importante para as pretas, que é a casa D6. E daí É. agora a gente tem alguns. Exatamente, que agora quando foi Bispo F5, acho que Bispo P6 exclama, né? É assim, não é que exclama, é que é a única. É o único também. Não, mas tipo, quando o Ronaldo jogou isso na partida eu olhei e pensei, cara, putz, segurou, hein? Conseguiu segurar. Segurou e segurou bonito. Porque como é que vai fazer agora, né? Bom, eu acho que O problema é que agora fica até ruim você tomar o bispo do cara, porque você toma o bispo do cara, o cara toma D6 e não passa nada ali, nem tua torre, nem o Não, rei, nem mas nada. eu acho que as brancas ainda têm a vantagem decisiva, mas vão precisar jogar com esse D7. Eu acho que esse é mandatório. Exatamente. Só que Exatamente. você, Foi o que você vai. acabou acontecendo na partida. Ele jogou bispo Na verdade, D3 com aqui. uma ordem diferente de lances. Né? Ah, mas eu acho que precisava jogar nessa ordem aqui. Porque agora você meio que zugou as pretas, né? As pretas não podem mexer esse bispo, não consegue fazer muita coisa ali também. Aí tá entrando torre D6, né? E tá entrando torre D6, exatamente. Bom, ele ainda tem um bispo C4, mas daí torre E4. Cuidado. Só que Aí não é torre claro. E2, né? A posição não é clara. A posição não é clara. Definitivamente não é claro. Não, acho que não é decisivo, Aí não é. subiu C4 tem que jogar torre D6, né?
Pode Pra comer ser. os peõezinhos. É Pode que ser. vai cair B4, né? Vai cair B4 tem um sistema de cheque descoberto. Aí ele vai ter que jogar, sei lá, bispo E4. Não, vai ter que. Torre F6, e daí esse bispo sai cheque, bispo E4. Ah, mas daí tá caindo D7 já, pode ser. Enfim, É estranho, né? Você viu não que sei. ficou. Esse tempo aí tá fazendo muita diferença. E como ele fixou esse pino aqui em H, agora eu nunca tenho outro jeito de jogar essa posição. Sim. Mas eu acho que eu precisava jogar. Eu falei isso daí, mas eu acho que eu precisava jogar por aqui. E se ele jogar igual jogou na partida, é. Bom, isso foi 4 agora, né? Aí, bispo C. Não é. Ah, eu pensei, eu acho que chegou a ficar assim a partir de um momento que eu lembro que eu tava vendo assim, tipo, que o bispo conseguia entrar em B7 e ameaçar B6, A6 e B5 e tal. Mas aí não dava pra ele jogar torre E4 em vez de bispo E4. Torre E4 tem um certo veneno também. É que eu só quero capturar o peão dele lá em A6, né? Eu joguei bispo E4 pra jogar bispo B7. Era só isso. Sim, sim, mas o torre E4 não tem uma ameaça forçada ali em E6? Que daí ele vai tomar de rei, eu acho. Aí eu não gosto tanto. Ah, tá certo, permite isso, tá certo. Porque depois Permite. daí torre cheque, a torre não entra lá do mesmo jeito. Isso. É, não, tá certo. Tem que ser bispo E4 mesmo. É, acho que bispo E4. Porque daí eu tô querendo jogar. É, bispo B7, torre A2, né? Meio que dá uma forçadinha, né? Pra ele jogar esses lances aí. Talvez seja, né, meio que o jeito aí pra jogar. Não sei. Mas é uma sugestão de melhora aí, talvez. Mas tá, vamos seguir. Bispo D3 jogou A6. Aí ele jogou D7. Não foi muito diferente a posição. Jogou torre B3. Aí bispo E4, no mesmo estilo, jogou lá. Mas daí agora deu tempo, né, pro Ronaldo se acertar. Jogou torre D6. Não, torre D6 aqui tem que estar errado, né? Não, aqui tá errado. É, até então eu acho que tava certo, mas torre D6 tem que estar errado. Agora ele tem que jogar bispo Que é o B7. bispo que tem que capturar os peões, né? Isso, bispo B7 aqui. Só se ele tem algum contrajogo com torre C4 aqui, pode ser, né? Só se for isso. É a única variante que eu vejo plausível. E mesmo assim eu teria receio. Porque se ele jogar torre C aqui as brancas vão ganhar. Vou trocar lá, tem o peão lá de canto e acabou. Aqui não tem nem muita conversa, né? Como é que defende? Bispo B7. Talvez ele tenha alguma defesa, talvez seja esse torre C. Mas eu gosto dessa posição das brancas. Parece que acertou agora, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Daria até pra jogar rei E4, né? E3 ou rei E4? Ah. Pode ser rei E3 também. Pode ser rei E4. Pode ser rei E3. Não sei qual é a diferença. Aí se tomar aqui já era. Eu acho que deve estar perdido aqui. Toma aqui, toma lá, toma. O problema é que caiu o B5, né? E aí ferrou. Vai perder o final. Joga Não vai trocar esse. o bispo, né? Mas como que vai segurar o. Toma. Ele tem que calcular até o final essa linha, né? Joga aqui. Aí. se Ah, to- tem perigo sempre, né? Sim, sim. Isso daqui ele tem, tipo, tem que estar FG, no. FG, HG. Toma Ah, lá, não. jogou aqui, daí aqui e Ah, aqui acho que ganha, né? Acho que ganha porque eu tô jogando depois um bispo E8 e, né, vou subir lá. Aqui eu acho que ganha. Então tem que saber exatamente como é que é esse finalzinho. Mas eu acho que não dá pra defender não. Acho que não dá não. Acho que eu acho que tá perdido mesmo.
Depois tem que ver com o computador como é que é Que essa linha. sutilidade, hein? Mas no ping eles não calcularam isso daí, né? Não, não, não. Isso daí demora pra calcular. Não só demora como calcular, como dá pra calcular errado, né? Sim. Aí jogou lá, jogou esse cara. Bom, deixou lá, né? Promoveu. Tá bom. Não quis que o rei Moveu ficasse em pra ganhar um E7. tempinho. Mas eu acho que ele não precisava, vou falar pra você. Eu posso estar sendo crica aqui, mas eu acho que ele não precisava isso daí. Né, vai que ele precisava por causa do tempo, né? Ganhou 30 segundos a mais. É lógico. o tempo, tipo, no sentido Tava literal, né? precisando mais dos 30 segundos do que do. Né? Não, mas, tipo, por que não Torre B? É isso que eu não entendi. Que é exatamente a mesma ideia. É que aí tem bispo D7, né? Não, tudo bem, mas, pô, de novo, quem tá escravizado são as pretas, né? Quem tá, tipo, tendo que se defender ali são as pretas. Você só continua soltando o lance. É, que tem torre C4 e tal, não sei, né? Isso, bispo D. Não, vai jogar aqui, com certeza. Mas uma hora vai jogar. É. Uma hora esse daqui vai jogar bispo D. Pode ser bispo D3 também, não sei qual é melhor. Mas pode ser que uma hora zugue as pretas aí. É, Ah, que bispo D3 protege C4, né? Muito forte. pode ser, pode ser. Aí jogou lá, jogou esse. Ah, mas caiu o peão também. Eu achei que esse peão Caiu, não ia cair. caiu. Ah, Sim. então foi bom, foi bom. Vai lá. Foi bom. Jogou esse, jogou É, lá. caindo o peão, agora a posição das brancas parece ser muito mais tranquila, né? Porque o preto não tem mais nenhum trunfo na hora da dama, né? Só tem que É, segurar agora. só tem que segurar. Cara, como assim? Ah, não. Que isso? Ele jogou Não, esse torre C8, né? ele não quis? Eu acho que o Ronaldo, eu vi esse momento da partida. O Ronaldo jogou o torre C8 com uma certa segurança, assim. E o Diego já estava muito mal no tempo nesse momento e tal, acho que com 1 minuto, sei lá. E o cara comprou a história mesmo, né? Tipo, Daí eu acho que ele pensou o que o cara Ronaldo só viu fez que fez o lance, bateu rápido assim. Então, não, pô, eu acho que o que ele viu, eu tô esse cara certo. deu mal, né? Esse cara deu mal, então o cara viu que vai empatar, não vou tomar, né? Cara, olha isso. Não, olha isso, me fale. Só olha isso e me fale. É, aí vai jogar um bispo C6, aí acabou o jogo. Eu vou avançar B6, B7. É. Eu só vou fazer isso daí. B6, B7. E daí, Sim. acabou, né? Aí é aquele problema do ping, assim, né? O pessoal já tava jogando com cada um Mas com. isso daqui não tem. Isso daqui não é um problema de ping. Isso daqui é um Ah, problema não, do. O Diego caiu no efeito psicológico de pensar que, Ronaldo jogou torre C8, provavelmente se eu tomar vai empatar, então não vou tomar. Não. É... Alguma Isso, coisa assim? isso, O que você não, acha que aconteceu? não, isso daí, isso ilustra muito alguma debilidade do jogador, porque esse tipo de decisão você não precisa pensar para jogar. Não é uma decisão que você precisa estar pensando. Esse tipo de final, principalmente quando ele já tomou aqui, ele tem que saber que se ele trocar as torres já era. Não tem nem Devia estar discussão. programado na cabeça do cara assim, se o cara jogar, se o cara propuser troca de torre, está perdido, eu tomo e pronto. Não tem, não Ex, tem, ex, não tem conversa, né? Não tem conversa. Não, e acredite, não tem como se defender. O cara precisaria do milagre, nossa, uma posição de estudo, assim, pra conseguir se defender. Mas, logicamente, se deixar a torre, vai ficar tranquilo, né? Tipo, tem. Ofereceu de novo. Aí interrogou, né? Levou o bispo C4 cheque e aí. Ah, Aí toda a vantagem foi por água abaixo. tá. Eu vou parar a análise aqui. Eu acho que deu pra entender, né? Acho que aqui deu Sim. para entender, porque daí. É, agora eu perdi o meu trunfo. Não tenho mais o trunfo. É. Ah, com certeza as pretas vão. O preto, é só ele colocar o rei aqui. Pronto, acabou. Aí aqui é Exatamente. só passar a lance, né? Ficaram brincando aqui, passou um lance aqui. É capaz do branco perder esse negócio aqui. Não. Olha o quão ruim é isso daqui. Porque ainda é o canto frio das brancas. Sim.
Então, tipo, o cara perde. O branco não consegue promover o peão e o preto consegue. É, Nossa, basicamente assim, isso. Então, tipo, se o cara consegue trocar esse bispo pelos dois peões, empatou mesmo assim. Tipo, né? mas foi legal a partida, tem um final bem interessante, mas pô, foram duas oportunidades aqui, deu ouro. Eu não sei o O que que Ronaldo ele, sobreviveu no sangue frio ali, né? Na experiência, né? por que que ele não quis? Eu não entendo por que que ele não quis. Não é possível que. Como é que ele defende isso? RB. Eu acho que nesse Não, acho que nem momento aí, pode, nem pode. nesse momento, tava muito a questão dos fatores meio que extra-tabuleiro, né? A questão psicológica ali e tal, apuro de tempo, né? Sim, não, eu não, Então, não discordo disso daí. Só que quando se trata de um evento conceitual que não necessita de cálculo, não existe um motivo para o cara não jogar. Não é tipo, não, é, pô, porque ele é que não. a cabeça dele teria que ter essa programação já, né? Exatamente. Ou seja, se ela não tem essa Talvez agora programação. talvez agora com essa análise, com essa partida, com essa experiência, a partir de agora Mas foi ele que ele vai ter isso, né? mas foi ele que perdeu de ganhar o final contra Alves, né? Foi, né? Foi. Aquele É. final meio maluco que tinha bem desequilibrado, né? Certo, com certeza, mas é um indicativo, sabe? Tipo, pô, se você quer melhorar no xadrez e você vê que você tá tendo um problema para avaliar esse tipo de posição, é mais do que uma dica, né? Para o que você precisa trabalhar. É mais do que uma dica, Uhum. mais que uma dica. Então, aqui não tem, foram dois momentos aqui que o Ronaldo propôs ainda Torre C7. Aqui, esse lance eu até entendo que dá pra. Pô, às vezes você jogou no calor do momento ali, jogou um Torre C7, mas foram duas oportunidades, né? De ouro ali para as brancas que tinha que ter Você vê que capitalizado. o próprio lance que o Ronaldo fez, o Ronaldo é um jogador bem mais experiente e tal. Esses lances de torre são lances perdedores, né? É, Mas você vê que até ele tava meio sem lance. Ou ele devia ter jogado, sei lá, um torre C1, não sei, né? Sei lá, qualquer outra exatamente. Ele, coisa, né? ele tinha que Manter a ter. torre a qualquer custo, né? Sei lá. Tipo, sei lá o que vai acontecer aqui. Tipo, só, né? Só vai soltando o lance, É. pô, sei lá, 5 segundos do relógio, sei lá quanto, né? Aí vai Uhum. soltando o lance e vendo o que dá, mas. É, cara, com certeza, com certeza. É uma posição ali que você joga a primeira, calcula depois, né? Tipo, então, não, tomei, depois agora vamos ver as finesses, né? Porque, tudo bem, às vezes você entra nessas posições que são teoricamente vencedor, mas dá pra vencer mesmo? Tipo, será que não tem alguma outra sutileza, uma rasteirinha? Daí depois você vê. Mas, no geral, tipo, não precisava pensar muito ali, não. Sumarizando Mas a partida. acho que foi uma partida muito interessante, ali, principalmente É nessa legal. questão do como que as pretas, o Ronaldo ele se debilitou, né? Ficou com o peão isolado, ficou com a estrutura quebrada, mas conseguiu ali muita atividade com as peças, né? Então as pretas colocaram uma série de problemas para as brancas, né? Que no final conseguiram até ativar as peças e ficar no final melhor, né? Conseguiram, Aquela hora que o conseguiram. bispo entra em D3 e tal, mas não é tão não é tão simples assim ganhar também, né? Sempre tem uma série de perigos e tal, né? E daí com imprecisões de vários lados, eu acho que o empate até acabou sendo um resultado justo, digamos assim. Foi um resultado justo. Dama B2. Nossa, bem curioso isso daqui. Eu gostaria de saber o que que vem depois de Dama D4 e por que que ele não quis optar por Dama D4. Tenho. Eu acho que eu já vi algumas posições aqui, eu não gostava da análise das pretas aqui. Aí eu. Nas variantes da Niso Indy eu tinha até parado de jogar isso daqui. Logicamente, nos ping da vida, né? Mas, pô, Uhum, se você sai destruído no ping da vida é porque tem alguma coisa não está certa, né? Uma coisa não tá muito uhum. legal. E daí o detalhe é que se o cara jogar 3, você toma de bispo agora, puta, agora ficou estranho, né? Porque
Você perdeu espaço, o cavalo tá lá em A6. É, é sempre, né? Tem que ter um cuidado aí. Mas foi legal. Tem tanto a parte teórica, né, da partida. As pretas conseguiram explorar muito bem esse centro aqui. Jogou F3 correto. Tomou lá também. Decisão foi sensata, né? Decisão correta. Jogou Bispo G5, que eu acho que é o melhor lance aqui da posição. Jogou lá. E daí acho que aqui começou né, uma imprecisão Jogou das muito brancas. rápido, né, para definir, né? Ó, tipo, até mesmo se você visualmente, né? Vamos não vamos calcular, vamos só fazer uma análise visual. Tipo, esse bispo é uma das peças mais importantes das brancas, né? Por mais que você esteja cravando lá, é, ele controla muito das fraquezas das brancas. Então, o fato do branco estar mal desenvolvido não tem tanto problema por causa do o bispo Casas Pretas, né? E como a posição ela tá abrindo, então ela vai proporcionar um jogo de bispos muito legal mesmo. Então, Nessa hora eu tava pensando, o branco deveria ter jogado um lance tipo o quê? Você tinha sugerido torre D1, né? Mas o G3 também, sei lá. Ou E3 não? também, Pra onde que ele vai? Ah, E3 tá ótimo. E3 e E3 tá. F2, né? Isso, Ref2, Bispo D3 aqui, né? São lances que você quer jogar. Eles não estão fora do teu escopo, né? Pelo contrário, são lances aí que você quer trazer, né? Pra partida. E daí, se O problema é que tem uns venenos sempre ali com o cavalo E4, né? Mas não agora, né? É, Você diz depois do quando jogar RF2, né? Ref2, sim. Quando o Quando RF2 jogar, vai sim, ter. sim, sim. Quando jogar Ref2, sim. Mas acho que aqui teria que seguir com alguma coisa, sei lá, Bispo F. E daí eu simplesmente continuo com o cavalo. Meio que a mesma ideia, né? Que eu tava sugerindo lá com o cavalo E2. Acho que o cavalo E2 aqui ele cuida bem da posição. De novo, né? Cavalo C não faz muita coisa, porque eu tenho dama D4. E agora com o bispo aqui em G também tá muito segura a posição, né? Mas Então tem os acho. perigos. Parece aí com H6 torre 8, né? H6 torre 8 cavalo C4. Mas H6 daí eu entro numa variante melhor do que a que o Diego jogou, porque daí agora você gastou tempo para jogar H6, agora eu vou tomar aqui, e se você tomar de dama lá, eu agora vou entrar muito feliz nessa posição aqui. Eu jogo um cavalo D4, meu cavalo tá no centro do tabuleiro, meu bispo tá saindo, rei F2 tá É, chegando, tipo, eu controlo muito bem a casa de C2, tem uma posição muito boa. Talvez até cavalo F4, né? Seja também uma boa aí pra jogar. Porque daí é ainda é melhor cavalo verdade. F4, né? Bate lá Agora no você vai ponto. jogar rei F2 e tranquilo. Então. Né? Com tranquilidade, né? Então seria uma versão melhor. Porque já que você jogou a Bispo G, você sempre tem essa ideia, né? De tomar em F6. Mas nunca Nesse caso, subestime os sempre tempos vigilante. das posições, né? Eu acho que isso daqui foi uma decisão muito prematura. Jogou lá. Bispo E6 também foi um lance meio passivo, mas o Ronaldo se ajeitou bem na posição. Aí jogou torre C8, jogou G4, né? Não gostei do G4. Aí, cara, ele ficou meio que perdido rápido, né? Ficou bem mal aqui. Aí jogou lá, jogou torre D3, torre C2, ponto de exclamação, na verdade, para torre C2, né? Porque é, os pretos fizeram a avaliação correta, tinha que jogar torre C2. Jogou cavalo E2, aí bispo B5. Achei meio prematuro esse daí, né? Comentei já. Cavalo C, jogou lá. Aí, não entendi esse Isso daí. daí foi deixa que eu deixo, né? Tipo, pô, não quero ganhar agora, né? Tipo, pô, pô, lance Benvenuti, cara. Nada contra. O Benvenuti tem um meio jogo muito bom, muito bom. Mas os finaizinhos ele peca pra pressionar a turma. Eu fico muito indignado com isso daí. Porque você consegue posições invejáveis, né, no meio jogo, e daí você não converte os finais. Puta, é complicado.
Aí jogou lá, jogaram esse negócio aqui, bispo aqui, torre por A3. Entrou lá, tomou, jogou aqui. Na verdade, esse tipo de posição, realmente quem tem que tomar um cuidado acaba sendo as pretas, né? Porque realmente o peão ficou passado ali, né? E não foi criado nenhum contra-jogo. Aqui eu achei que esse B6 ele precisava jogar. B6 eu acho que é muito interessante. É muito interessante B6. Principalmente porque se esse bispo tivesse já em F1, ele teria bispo A6 agora. Aí, beleza, né? Tá, fica elas por elas. Mas como ele não tem, é, esse seria o momento para jogar um A5, né? E finalmente clamar alguma coisinha aqui, né, na ala da dama. Cara, você Mas, vê como que é louco, né? O B5 é um lance que, no final das contas, depois da nossa análise, eu tenho a visão clara que é o lance que interroga, que deixa o preto em zug, né? é, o B5 ele não precisava definir essa estrutura, né? Fixar a estrutura. Esse é um ponto importante Ele quis aqui. botar a pressão no peão de B4, meio que escravizando a torre, né? É, só que como ele não tem o bispo preto aqui, ele precisa dar um jeito de botar uma pressão ali em B4. Só que ele não tem isso. Bom, ele tem B6 a 5, mas B5 O direto. B5 morreu tudo daí, né? Acho que escorregou uma casa pra cima. Daí soltou a peça. Mouse sleep, mouse Mouse sleep. flip. Daí jogou lá. Aí entrou nessa posição aqui. De novo H5. Até fica até um alerta, né, pra ele ou pra toda a turma que vai jogar esses finaizinhos aí. H5 você sempre tem que. Lógico que é legal você fixar uma fraqueza, mas. Poxa vida. Essa posição não é pra você fixar uma fraqueza aqui. Essa posição é pra você carcar a vitória ali, né? O bispo Mas, D3 ali era muito bispo forte. D3 seria o jeito, né, pra você ganhar. Mas jogou lá, tá? Jogou aqui. O engraçado é que ele realmente conseguiu uma vantagem decisiva no final. É, né? Ele conseguiu Ele conseguiu capturar encontrar o jeito dele, ele conseguiu encontrar o jeito de zulgar o preto, né? isso. E daí o Ronaldo não quis jogar bispo D7, o que me surpreende. Eu acho que. Não, na verdade me surpreende mesmo, porque eu não sei porque ele não quis jogar lá. Porque assim, se ele jogasse bispo D7 aqui, qual que é? Ah, aqui tá caindo F6. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom. É verdade. F6 tá no ar. É verdade. É. No final Aí das daí contas não não tem como tem. defender os dois, né? Mas tem que jogar bispo C4 aí, então. Sei lá. Mas vai cair lá daí. Não, é que cai F6 e cai H6. Agora que você vê o problema de H6, né? É, tá aí mais uma vez, né? O porquê que você não deveria Putz. jogar. Então É, foi certinha essa manobra do Diego aí, pra zulgar o preto. tá certo. Jogou. Aqui, de novo, né? Ele Agora ele conseguiu. jogou com o lance psicológico, né? Ó, vou oferecer a troca depois, se você tomar um empate, né? Pô, eu não acredito nisso, cara. Eu não parece real. Olha isso. É, Aí já, deu aí já, abraço do urso. é, já era. Vou salvar essa análise aqui, Pô, daí mas depois compartilho lá. beleza, acho que foi muito legal aí. Tô vendo aqui, quase deu 1h45 de, de vídeo e tal. Acho que foi uma boa partida, teve bastante lance também, teve 69 lances aí, né? É, Mas acho que foi bom a análise e vamos ver o que o pessoal acha aí também como que vai ser útil esse vídeo pro pessoal, se o pessoal vai gostar, também vai dar
os pitacos aí do que a gente pode melhorar e tal. Mas eu acho que é Por uma hora boa é o primeira layout, experiência aí, né? acho que o layout no começo aqui é uma coisa que dá pra melhorar, né? Mas gente, live and learn, né? Tipo, Sim, vamos... exatamente. Mas, cara, eu queria agradecer muito você, Gil, pelo teu tempo aí, pela tua acessibilidade de sempre compartilhar com a gente. Eu até brinquei nos outros vídeos que eu fiz que o Luiz também te citou, né? E aí eu falei que você era uma espécie de segundo coletivo do torneio da Kings, porque você tanto ajuda todo mundo a se preparar, como também você analisa as partidas de todo mundo, né? Então, acho muito legal, assim, essa tua... Como você, por uma série de questões, não consegue jogar esse torneio, mas você... o que está ao teu alcance, você faz bastante aí, né? Por nós e tal. É Então, e que daí agora, nesse formato, a gente compartilha isso para pessoas além de nós mesmos também. sim, sim. E também tem um negócio, né? O pessoal tem muito preconceito com partidas que não sejam partidas de mestres ou partidas assim. Mas eu acho que você consegue sempre contribuir para as partidas, independente, né, do teu nível. Sempre tem uma contribuição. Pode ser por teu próprio conhecimento também. É, e às vezes você também consegue propor melhorias para as partidas. Independente se você está vendo uma partida lá do Capablanca ou está vendo uma partida, né, de qualquer jogador do passado aí, você consegue propor uma melhoria. A não ser que você esteja ainda aprendendo as coisas mais básicas do xadrez, né? Daí não é esse o passo que você tem que dar, né? Mas quando você já tem a capacidade de fazer uma análise, pegar, folhear as partidas assim, eu acho que você sempre pode contribuir com alguma coisa. Nem que seja uma pergunta, pode ser uma dúvida, pode sempre ter uma contribuição, né? E mesmo em partidas que não sejam partidas de elite, assim, elas têm uma certa profundidade. Mas tem mais erro. Pois é, mas aí daí é uma coisa que quebra, né, um pouco essa falácia, é que o pessoal gosta muito de apontar os erros, mas não gosta de propor uma melhoria, né? E eu acho que você precisa propor uma melhoria já que você está apontando os erros. Uhum. Então, é uma coisa que também te ajuda muito para evoluir, né? Como jogador ali, você começar a ver outros recursos, ver que o ataque não funciona só de um lado, ver que o cara também, né, tem o direito de Sempre existir. tem recursos, né? Sempre tem recursos, Sempre tem recurso. alguns mais simples, alguns mais mágicos, né? Tem recursos que são encantados, assim. Literalmente, você olha e não é Cara, possível deu que uma isso funcione. magia em você, não? Não, é uma coisa fantástica, assim. E nessas partidas você vê, né, que tem erros que são mais fundamentais, eu diria, que precisa de mais estudo, tem que reavaliar a posição, reavaliar as coisas que você conhece, né, o que dá para melhorar, coisa e tal. E isso não tem que fazer, todos os jogadores têm esse meio que esse trabalho, assim, né. Então eu acho que fazendo algumas análises assim, às vezes talvez possa encurtar o caminho, né, para alguns jogadores. Sempre aquela história, né? Você começa a ir mais, aprofundar mais, estudar mais, e dar mais apreço, assim, para tua opinião no geral, né? E daí você tende a piorar no jogo. Essa daí é a melhor parte. A melhor parte, porque aí você vai jogar os blitz, a Efeito. tendência é você perder. É uma coisa tipo meio Você que uma pensa, agora eu inversão. tô super forte, né? Agora eu tô super treinado, musculoso. Você começa a tomar cada rasteira, então. Pô, e é uma pior que a outra, que é uma que você fica, tipo, incrédulo, assim, não, mas não tem como isso ter acontecido. Eu acredito, tem sim. A turma consegue. O pessoal é muito bom nas rasteiras. É até uma coisa poética, né? Mas é legal, eu acho que vale a pena, assim, logicamente, isso daí é a curto prazo, né? A longo prazo sempre dá uma grande melhora, né, pro teu jogo, mas a curto prazo, infelizmente, é isso, né? E daí você tem que saber lidar com os fatores externos também. Mas espero que tenha contribuído aí pra turma. Vamos ver se o pessoal gosta da análise. Eu sempre compartilho, né, as anotações que eu faço. Acho que, né, você faz uma análise, uma coisa, é bom compartilhar a anotação. Eu gosto de Claro. pontuar as minhas anotações aqui, a não ser que eu não tenha
eu não sei exatamente qual que é a avaliação da posição, daí eu não pontuo. Mas no geral eu gosto de pontuar. Tem alguns que eu coloco uma exclamação. Ah, pô, esse lance interroga. Ah, esse lance o branco tá melhor. Eu sempre tento, né, deixar a posição um pouquinho mais fluida, né, para não ficar só lances também. Porque nem todo mundo gosta de pegar a súmula ou ver um monte de lance. Ah, pô, nem sei o que que é isso, né? Às vezes fica muito Uhum. poluído também, né? Mas navegando Sim, assim sim. é tranquilo. Mais difícil é quando te dão, né? A súmula ali, tipo, na tua frente, você. Ah, tá, pera aí, deixa eu ver se eu encontro erro. Pô, é mais difícil, mas não impossível também. Só que daí você não consegue fazer anotação, né? Então é sempre bom Uhum. pontuar algumas coisas assim. E acho que é isso. Mas beleza, valeu, Joe, pela primeira análise aí. A Opa. gente vai, assim que possível, postar no canal do CXP, né, do Clube de Xadrez de Paranaguá, Uhum. e a gente vai, enfim, procurar produzir mais conteúdo assim no canal sobre a cobertura do torneio, né? Eu mesmo gravei algumas entrevistas com o pessoal, né, nessa quarta rodada, que foi no domingo passado, e eu convido vocês já para que a gente volte a fazer vídeos como esse de analisar uma ou outra partida de cada rodada e tal, né? Sim, sim, sim. Para ter Ah, algum não, eu com conteúdo certeza. com uma certa regularidade. Tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo da análise de uma partida da quarta rodada do King's Chess Tournament, analisada pelo mestre nacional Jonathan de Oliveira, e é uma primeira experiência de vídeo de análise do nosso canal do Clube de Xadrez de Paranaguá. Né? Então, espero que vocês interajam com o conteúdo, deem suas impressões do que vocês acharam, se vocês gostaram, o que pode melhorar, e espero que vocês nos acompanhem aí nos próximos vídeos de análise, seja do próprio King's Chess Tournament, seja de outros eventos ou atividades enxadrísticas. Né? Então, até as próximas e a gente se encontra no canal do CXP.